Trabalhar numa empresa de consultoria ou ser consultor? Qual a melhor opção? Se você quer atuar como consultor e ainda não sabe por onde começar, assiste esse vídeo que ele é para você. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. É muito comum a gente estudar, se aperfeiçoar e de repente percebe, nossa, seria muito legal eu monetizar esse conhecimento, trabalhar como consultor. Só que vem o dilema, como que eu começo a carreira de consultor? Por onde? Qual é o melhor caminho? Essa é uma pergunta recorrente da nossa audiência. Então, por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Como eu quero ser bem objetivo, eu vou falar de 3 coisas aqui. Eu vou falar por onde você começa, né? Porque existe o dilema. Devo trabalhar numa empresa de consultoria, quando eu estou começando, ou devo montar logo a minha empresa de consultoria? Eu quero falar dos prós e dos contras de cada uma das opções e qual delas eu considero ser a mais viável para você que está querendo começar. Consultoria é uma carreira muito promissora, né? Muito bacana, as possibilidades que a gente tem quando a gente trabalha como consultor. Você pode ser dono da sua agenda, você tem possibilidade de exponenciar seus ganhos muito mais rápido do que se você trabalhar na CLT. Mas tem esse outro lado, né? Apesar de não ter dificuldade para entrar no segmento de consultoria, existe a dificuldade de construir o seu nome e também é importante saber como se conduzir para que você também não se queime no mercado, o que vai atrapalhar totalmente seu desenvolvimento. Eu vou falar nesse vídeo das 2 maneiras mais comuns e mais fáceis para você começar, mas eu vou te dar um bônus no final, porque eu não quero que você saia daqui sem nada. Então, no final, eu vou falar dos 3 pilares que você precisa desenvolver para estruturar a sua consultoria. A primeira alternativa é trabalhar numa empresa de consultoria. Sim, essa é a alternativa convencional e mais comum. Quando você começa a sua carreira trabalhando em uma empresa já estruturada, isso tem uma série de vantagens. As grandes vantagens são que você recebe um treinamento em campo por uma empresa que já estruturou uma metodologia forte e já consagrada. Você está numa vitrine, porque os clientes daquela empresa, eles já estão vendo você ali e já começam a te perceber como uma autoridade. Uma outra coisa é que você não precisa se preocupar com prospecção. Nesse momento, você vai ter sua renda fixa, mesmo que seja mais baixa, e você só vai se preocupar em aprender. Então, você não vai ficar preocupando com prospecção de clientes nessa hora. As principais desvantagens, que é importante você atentar, são as seguintes. Como você não precisa prospectar, a tendência, se você não ficar ligado, é que você se acomode e nunca aprenda a vender. E aí você pode ficar preso ali naquela situação e nunca consiga montar o seu próprio negócio. Porque para você ter o seu negócio de consultoria, você precisa vender serviço. Então fique atento a isso se você escolher essa opção. Coloca um prazo, fica ligado e já começa a aprender a vender, mesmo estando trabalhando em uma empresa, para que você possa um dia, se você quiser montar a sua própria consultoria, ter essa habilidade desenvolvida. Ou até mesmo na própria empresa, você já possa também se destacar e, quem sabe, até conquistar clientes para essa empresa que você está trabalhando. Isso vai ser um diferencial também. Um outro ponto que para algumas pessoas pode ser desencorajador é que, como essas empresas, elas costumam dar o treinamento para você, elas te pegam sem experiência, elas não remuneram muito bem nos salários iniciais. Elas acabam tendo uma remuneração menor, porque elas te dão uma série de benefícios e treinamento. Então, você demora a ter um retorno, né, financeiro pelo esforço que você vai estar tendo ali. De uma maneira geral, as empresas bem estruturadas têm um plano de carreira. E então já tem até como você vislumbrar o tempo assim, que você tem para crescimento e até possibilidades de aumento salarial. Mas é claro que não vai ser um crescimento tão exponencial quanto seria se você fosse dono do seu próprio negócio. Um outro ponto negativo é que, apesar de você estar numa vitrine, os clientes dessa empresa para quem você trabalha não são seus. E não é ético você ir lá depois tentar vender serviço para os clientes da empresa que você trabalha. É um conflito ético. Então, você está ali trabalhando para uma carteira de clientes que dificilmente você vai poder algum dia tornar seus. Você vai estar trabalhando mais para desenvolver a sua visibilidade, mas não está construindo uma carteira de clientes sua. Você nunca vai poder usar aqueles trabalhos no seu portfólio como se fossem seus no futuro. Isso vai contar só como experiência. Então, isso é uma coisa a se pensar também. Se eu pudesse dizer assim, o conselho que eu daria é que se você escolher por essa opção, a vantagem é a segurança salarial.
e a segurança no aprendizado, mas existe o risco de você viciar e se acomodar nessa estrutura. E com o passar do tempo, você ficar limitado, porque assim, esse formato vai te dar muito no início, mas com o passar dos anos, tende a você ficar limitado no crescimento. Então, fica atento, se você escolher por essa opção, não descuide de continuar estudando para que depois você possa usar seus voos particulares também. Quem sabe montar a sua própria empresa. Agora, a opção número 2 seria você já tentar montar a sua própria consultoria. Aí vem a pergunta, dá para você começar a trabalhar como consultor sem ter muita experiência? Sem ter atuado previamente em uma outra empresa? É possível? Vamos alinhar aqui primeiro, que para ser consultor, você não precisa de uma certificação especial para ser consultor. Você precisa ter um conhecimento que te possibilite a ajudar uma empresa, alguém. Dentro da área que você atua, pode ser que você precise de certificações, dependendo, claro, da sua área de formação, da sua área de atuação. Mas como consultor, você não precisa de uma certificação. Então, não seria um impedimento para você atuar como consultor. O que você deve investir, se você quer começar nessa carreira, é desenvolver os 3 pilares que eu vou falar, para que você tenha uma intencionalidade na sua forma de prestar serviço, tenha uma metodologia, para que você consiga crescer de forma estruturada e rápida. Né? Se você tiver essa intencionalidade na sua forma de se expressar, de abordar os seus possíveis clientes, de mostrar o que você sabe fazer, isso pode aumentar a percepção do valor do que você faz mais rápido. E isso vai interferir muito na sua remuneração. Pensa o seguinte, que quanto mais complexo for o problema que você resolve, mais valioso você será para os potenciais clientes. Isso é um ponto, assim, fundamental. Então, quais seriam as vantagens de você atuar solo, como consultor, sem trabalhar para uma empresa? Em primeiro lugar, você é dono da sua agenda. Você consegue escolher os trabalhos que você quer ou não executar, escolher quando e como executar. Você tem um grau, uma possibilidade de escolha que você não tem numa empresa. Uma outra coisa é a possibilidade de crescimento em termos de remuneração é muito maior. As desvantagens, no entanto, estão diretamente ligadas com as vantagens, porque com muito poder vem muita responsabilidade. Você vai ter que aprender a lidar com um fluxo de caixa que não é fixo. Você não vai ter um salário fixo, uma remuneração fixa. A sua renda vai ser variável, diferente da renda de CLT, que é fixa. Não é que ela é segura, porque ninguém tem segurança total em lugar nenhum, mas você pelo menos sabe o salário que você vai receber todo mês. Um outro ponto é que se o trabalho der errado, agora a responsabilidade é sua, você não pode responsabilizar ninguém. Quando você trabalha numa empresa, você divide isso com outras pessoas. Quando você trabalha sozinho, a responsabilidade é sua. Agora, se você ficou animado e quer estudar essa possibilidade da carreira de consultoria, fica comigo que eu vou falar os 3 pilares que você deve estudar para começar a sua carreira como consultor. Agora eu vou abrir a tela, tá? Que vai ficar mais fácil. Eu vou te mostrar a tela do que a gente costuma ensinar para os nossos alunos. Bem, eu estou imaginando que você provavelmente deve estar achando uma boa tudo isso que eu falei. Então eu vou te mostrar aqui na tela quais são os pontos principais que você deve desenvolver. Eu vou mostrar aqui a nossa mandala, que é o que a gente usa no nosso método. Me acompanha aqui, ó. Aqui nessa mandala a gente tem 3 quadrantes que a gente trabalha, que é a identidade do consultor, o processo de consultoria e a conquista de clientes. Essas 3 coisas são 3 áreas principais que você deve desenvolver se você quer começar a desenvolver o seu trabalho de consultoria. Como que você faz isso? A parte da identidade do consultor, você desenvolve essas questões de como que vai ser a sua área de atuação, quem é o cliente certo que você vai atender, o problema certo que você vai resolver e a solução ideal que você vai oferecer para esses clientes, né? Essa seria, vamos dizer, a sua identidade enquanto consultor, que é fundamental que você já tenha definido se você quer agilizar, né? Se você quer ser mais assertivo na conquista de clientes. Depois, você não pode deixar de lado o processo de consultoria. Você tem que desenvolver o processo de consultoria, que é essa parte roxa que está aqui nesse quadrante, aqui na planta do projeto, que são as suas ferramentas e as estruturas das suas consultorias.
Não é que todas as consultorias vão ser iguais, mas você já tem que desenvolver essas estruturas para que quando você for fazer, né, for começar os seus trabalhos, você não tem que começar tudo do zero. Isso vai agilizar e vai transmitir qualidade para os seus clientes, porque aquele processo e as suas ferramentas já estão todos definidos. Você não vai toda vez que começar, ter que começar tudo do zero. Né? E o terceiro ponto é a conquista de cliente, porque quem não sabe conquistar cliente não sobrevive no mercado de consultoria. E principalmente, né, tem 3 pontos aí que você tem que desenvolver, que é atrair, relacionar e negociar e vender. Se você souber dominar essas práticas, você vai conseguir começar certo os seus trabalhos de consultoria, a sua empresa de consultoria. Se você quiser entender um pouco melhor como isso funciona, eu deixei um link aqui de um vídeo um pouco mais completo para você poder entender melhor essa metodologia. Claro, dá uma olhada e vê se faz sentido para você. Foi um prazer te conhecer. Se você der um like, eu vou saber que esse vídeo te ajudou. Isso incentiva a gente a produzir mais conteúdo para você. Até a próxima!